As mulheres sempre foram ligadas ao cinema. Atrizes, divas, estrelas, vilãs, heroínas. Quem não teve a sua preferida? Mas poucos sabem que nós, mulheres, sempre estivemos atrás das câmeras. Como autoras, contamos nossas histórias e criamos maneiras de contá-las. Trabalhamos nas produções dos filmes desde os primórdios da indústria até os dias de hoje. Convido vocês a conhecer a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. O primeiro filme da história do cinema registrou cenas do cotidiano. Os irmãos Lumière, considerados os inventores do cinematógrafo, exibiram pela primeira vez em Paris um filme curto. O nome do filme, A Chegada do Trem na Estação de La Ciotat. Na cena, o trem parecia avançar sobre a plateia. Assustados, os espectadores fugiram para fora da sala. Entre eles, Alice Guiblache, que logo percebeu que o invento poderia fazer mais do que apenas registrar cenas cotidianas. Foi assim que ela idealizou e realizou o primeiro filme com enredo e elenco, A Fada do Repolho, de 1896. Pela primeira vez, o cinema contava uma história. E essa história foi contada por uma mulher. Alice Guiblache começou essa tradição. Foi pioneira de uma história que hoje tem 120 anos. E a essa história que nós pertencemos. Alice começou como secretária na Companhia de Cinema Gaumont. Nas horas vagas, brincava com as câmeras. Tornou-se chefe de produção. E, interessada nas possibilidades comerciais do novo invento, começou a fazer filmes. Em toda a sua carreira, realizou mais de 700. Alice, ela dirigiu cerca de 600 curtas-metragens. Ela trabalhou desde o início do cinema. Ela estava na seção dos irmãos Lumière. Ela foi para os Estados Unidos, ela tinha uma produtora. Ela que deu, inclusive, a primeira oportunidade para Louis Weber no cinema foi a Alice Guy que deu. Então, ela tem uma importância fundamental na história do cinema. E a gente também não tinha escutado falar sobre ela há muito pouco tempo atrás, né? Eu estudei cinema durante 4 anos. Eu tive aula de história do cinema durante 2. E nunca tinham citado a Alice para mim, assim, né? Eu acho que... Eu espero que nas próximas aulas de história do cinema, ela, não só ela, mas muitas cineastas que não estão incorporadas nesses livros, reapareçam e suas importâncias sejam dadas. E as temáticas que elas estão trazendo dentro dos filmes delas também seja discutida, relembrada. E no Brasil? Quem foi a primeira mulher cineasta? Uma nota no jornal Diário do Estado de São Paulo, em 1930, anunciava: uma senhora convidada a assumir a direção de um filme em São Paulo, onde as dificuldades nesse campo chegam a desanimar muitos homens, é sem dúvida uma novidade palpitante. A Épica Film é a empresa que prepara essa surpresa para o nosso público. E a corajosa e interessante Patrícia, que a isso se propõe, é Cléude Verberena, cuja fotografia hoje apresentamos. O nome do seu filme indica um suspense, o mistério do dominó preto. Mas, para mim, o grande mistério é descobrir de onde veio a força e a ousadia de uma mulher que se tornou atriz e diretora de filmes no Brasil de 1930. Ela foi a única diretora latino-americana do período silencioso. Cléude Verberena, ela nasceu Jacira Martins da Silveira
em 1904 em Amparo, no interior do estado de São Paulo. E ela vai se tornar Cléo de Verberena quando ela abre, já em São Paulo, quando ela abre a Épica Filme com o marido, César Melani, e ela decide adotar um pseudônimo. Era muito comum na época as pessoas usarem outro nome, tanto por uma questão de sonoridade, quanto também por uma questão de preservar o nome verdadeiro, que nem sempre trabalhar com cinema foi algo de se orgulhar, principalmente para as mulheres. O padrão de fotografia para a mulher na época era valorizando atributos físicos e não mentais. Então ela tirava foto, apesar de ser diretora, como se ela fosse... Ela era uma atriz também, então ela também estava divulgando o papel dela como atriz, mas era um padrão de foto na época a valorizar os atributos físicos. Por mais que não tenha a fotografia, ela é citada diversas vezes como a primeira diretora. A ideia do filme, a ideia de abrir a produtora, foi de Cléo de Verberena. O César era de uma família muito rica, ele entra com a parte financeira e ela entra com a parte artística. Eu, então, vasculhando a documentação da hemeroteca da Biblioteca Nacional, encontrei a sinopse do Mistério do Dominó Preto, que é a história de uma mulher casada com um comendador que sai no carnaval de 1930 ou 31, provavelmente. Ela sai escondida do marido para encontrar um amante. E ela sai fantasiada de dominó preto. E ela é envenenada. E aí ela sai passando mal no carro, no Corso da Avenida Paulista, e ela repara que tem um antigo amante dela assistindo ao Corso da Avenida Paulista. Ele resolve levar essa mulher para casa dele para administrar algo para cortar o efeito do veneno. Parece que foi um filme cheio de reviravoltas e ele foi feito com base em flashbacks. O filme foi baseado numa novela e a gente tinha então a informação de que era uma novela de Martinho Corrêa. E eu consegui localizar a novela, que foi publicada em 1926, e as outras duas versões que ela teve. Então, no filme, a personagem que vai encontrar o amante, ela tem um nome. Nos livros, a personagem não tem. Então, no filme, ela se chama Cléo, interpretada por Cléo de Verberena. E no filme, quem resgata ela quando ela percebe que está envenenada é um antigo amante. No livro, não, é só um conhecido. E no final, a personagem que é envenenada, a mulher com os amantes, ela tem um final digno. Então, o crime é solucionado. Ela torna a história menos conservadora e menos moralista. Eu acho muito interessante que o primeiro filme dirigido por uma cineasta brasileira tenha criado uma personagem intrigante e com autonomia sobre a sua vida afetiva. Essa personagem é muito diferente dos padrões de representação criados pelos autores masculinos. Variações entre a santa e a prostituta. Minha única paixão é o cinema. Cinema e nada mais que o cinema. Deus me livre de outra paixão. Essa é a frase pela qual se define uma outra pioneira, atriz, diretora, produtora e defensora do cinema brasileiro, Carmen Santos, uma das mais relevantes personalidades da nossa cultura. Criada numa família pobre, sua vida começou a mudar em 1919, quando atendeu ao chamado de uma empresa cinematográfica para realizar testes de elenco no filme Urutau. Atraídas pelo convite de posar, dezenas de moças correram aos estúdios de Omega Filmes,
entre elas, eu. De todas as candidatas, apenas uma seria escolhida para o papel principal. A prova consistia em rezar de joelhos em frente a um oratório. Esperei ansiosa a minha vez, rezando enquanto não me chamavam, pedindo a Deus que pudesse vencer. Carmen Santos venceu. Foi escolhida para o papel. Naquele dia, entrou para o cinema e deixou esse texto como memória daquele momento. Em 19 ela faz o Urutau. É um filme que é concluído, que é exibido, que se tem sinopse, tem notícia no jornal, se tem referência, mas o filme desaparece porque não consegue ser lançado, não alcança uma distribuição, então o filme é rejeitado, é um prejuízo, né, na conta de quem investiu nisso e desaparece. Quer dizer, você ouve a notícia e ouve um fato, que foi o filme. Então, depois que ela vivencia isso, ela conquista um status, ou pelo menos uma personalidade de uma pessoa de cinema, né? E nesse momento ela conhece o Antonico, que por mais que seja um playboy, que tenha uma expectativa mais dionisíaca, digamos, da relação, é um empresário, uma família de empresários, de um dos segmentos mais poderosos da época. Então não se estranha o fato de ela já no começo ter uma perspectiva empresarial da atividade dela. Em 1924, Carmen fundou a FAB, Filmes Artístico Brasileiro, uma empresa nos moldes dos estúdios de Hollywood. Muito jovem, Carmen já tinha um projeto: produzir seus próprios filmes. A Carne e Mademoiselle Cinema foram os primeiros. Carmen Santos havia conquistado o lugar de estrela. Era capa e matéria constante nas revistas de cinema, como Para Todos, Cena Muda, Palcos e Telas e Cinearte. Desejada por todos os diretores, Carmen Santos levava multidões ao cinema. Logo a seguir, iniciou sua parceria com o diretor Humberto Mauro e, em 1929, estreou e estrelou o clássico Sangue Mineiro. Do Sangue Mineiro, ela vai para Cataguases, né? O Adhemar costura essa aliança que foi muito boa, porque ela ajudou a concluir, né, o filme, onde ela vai ser uma das protagonistas. O filme se concretiza nesse sentido de ser exibido, de vir para o Rio de Janeiro. Então, O Sangue Mineiro é o primeiro filme dela que consegue fazer todo o percurso, né? E aí ela está consagrada. Na busca por contar histórias que representassem a sua condição de mulher, Carmen se colocou à frente dos seus próprios projetos. Durante uma entrevista para a revista Cena Muda, Carmen se posicionou também como uma impulsionadora da construção da identidade cinematográfica brasileira. Sua fala se fez ouvir na primeira Convenção Cinematográfica Nacional. O Brasil pode produzir bons filmes como qualquer país. Tem artistas, tem técnicos, material ótimo e muito esforço e boa vontade. Há filmes brasileiros que rendem só no Brasil de 1.000 a 2.000 contos de réis. O Brasil precisa de cinema como de agricultura e fábrica de alfinetes. Cinema brasileiro é uma questão moral e não material. Cinema brasileiro é pobre, livre e independente. Há de ser rico e poderoso, mas pelo seu trabalho,
pelo próprio esforço. Cinema brasileiro quer ter a honra de trabalhar pelo Brasil desinteressadamente, como um bom brasileiro. Ela não está iludida com o papel da starlet, da star. Quer dizer, ela quer ser a protagonista, ela quer ser a star, ela quer ser a pessoa da mídia que tem a persona dela identificada com o projeto, mas não é um projeto egóico de personalidade. É um projeto que tem a percepção da construção dessa atividade. Eu sou um cérebro que trabalha desabaladamente das 8 às 24 horas, que luta pela organização da indústria cinematográfica em nosso país, com a máxima sinceridade e, por isso, quase sempre sozinha. Quero trabalho, produção conscienciosa e cinema na nossa língua, costumes, ambientes, técnica, tudo brasileiro, absolutamente, essencialmente brasileiro. O Humberto Mauro vem para o Rio de Janeiro pela Cined, então o Humberto Mauro, atraído pela ideia do projeto do Adhemar, vem para a Cined, onde ele trabalha com o Adhemar, até ter um rompimento com o Guga Bruta, onde a alternativa naquele momento de emprego era ela. Eles vão fazer a Brasil Vita Filme também como o Humberto Mauro precisava viver, né? O Humberto Mauro não tinha nem família rica, nem marido rico, ele precisava manter a família. Em 1934, o cinema falado era uma realidade. Após fundar a Brasil Vita Filme, Carmen Santos realizou seu primeiro filme sonoro, Favela dos Meus Amores, dirigido por Humberto Mauro. O filme foi aclamado pela crítica e público. Era o melhor filme brasileiro até então. Fez sucesso porque era um momento já mais nacionalista e trata do samba, que já tinha um certo interesse, já tinha uma questão urbana. E aí consegue manter no cinema, que também tudo é igual, né? Você fala que o filme é bom, o filme se mantém no cinema, algumas pessoas vão ver, vira a semana, vai circulando. Mas acho que ele é o filme que está... o filme certo para o lugar certo na hora certa. Favela deu prestígio a ela, reconhecimento, ela enquanto negócio. Então, ela vai concluir a montagem do Brasil Vita Filme e fazer o Cidade Mulher e se preparar para o Inconfidência, né? Carmen Santos era uma atriz que produzia seus próprios filmes. Ela encontrava as histórias e recursos para realizá-las. Escolhia a equipe e o elenco. Tinha total controle criativo e produtivo sobre suas produções. Inconfidência Mineira é o único filme que ela assina a direção. Carmen Santos foi entrevistada por um jornalista da revista Cena Muda em visita ao set de filmagem de Inconfidência Mineira. O filme não seria uma reprodução da história brasileira aprendida na escola. O seu objetivo era mostrar ao espectador que Tiradentes foi um sonhador, castigado pela tirania portuguesa da época por ter querido libertar sua pátria do jugo colonizador. Ela tinha uma necessidade de conhecimento, de leitura, de informação, de discussão, de constituir um pensamento sobre as coisas, né? O que leva ela a se aproximar do Brasil Gerson, ter uma visão mais socialista, a questão das diferenças de classe, das injunções sociais, de por que o mundo é assim, né? Então, ela vai proteger o Brasil Gerson, que era sabidamente um jornalista de esquerda, comunista. Vai pagar ele vai trabalhar para o roteiro do Argila e do Inconfidência, que é um filme que corta o coração da gente não ter os filmes, né, sobrevivido, porque você fica cada um criando um filme na sua cabeça, né? Mas você ter como proposta, nos anos 30, no meio das guerras, no meio da ditadura, fazer um filme sobre
Tiradentes, isso é uma declaração de posição ideológica, de posição de mundo. E ela foi filmar em São João del Rei, quer dizer, ela tinha um compromisso com a questão do patrimônio, da memória arquitetônica. Acho que ela assume o título de diretora, digamos assim, para somar ao de produtora. Enquanto produtora, ela assina a direção. É uma trajetória magnífica enquanto coerência de propósito, né? Vou fazer cinema, vou fazer cinema, vou fazer cinema. O meu amor ao cinema é quase uma doença. Assim declarou outra pioneira, Gilda de Abreu. Gilda nasceu em 1904 e desde muito cedo começou a escrever romance e peças para rádio e teatro. Sua criatividade não parava. Consagrada cantora de operetas, ela foi convidada pelo produtor Adhemar Gonzaga para estrelar o filme Bonequinha de Seda, um enorme sucesso. O filme foi produzido por Adhemar Gonzaga, fundador dos estúdios Cinédia. Nos moldes de Hollywood, foi o primeiro grande estúdio brasileiro. Alice Gonzaga, que hoje está à frente do acervo do estúdio, conta que Gilda de Abreu teve enorme papel criativo em Bonequinha de Seda e foi também responsável pela criação de várias cenas. Adhemar Gonzaga reconheceu o talento de Gilda de Abreu como atriz e diretora. Queria produzir um filme seu. Propôs levar para as telas a história de O Ébrio, com a qual Gilda fazia sucesso no teatro, já como diretora. Você está vendo esta garrafa? Será de você com uma condição. Qual? De nos contar a sua história. A minha história? Né? Nós queremos saber por que é que você bebe. A senhora quer saber por que eu bebo? Tornei-me ébrio na bebida, busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. Esse primeiro filme de Gilda como diretora virou um fenômeno de bilheteria. Embora as bilheterias da época não fossem digitalizadas como são hoje, dizem que o filme foi a maior bilheteria da história do cinema brasileiro, superada apenas, nos anos 70, por Dona Flor e seus 2 maridos. Gilda continuou escrevendo, atuando e dirigindo. Em 1973, escreveu o roteiro do filme Mestiça, a Escrava Indomável, de Lenita Perrois, com Sônia Braga como protagonista. Cléo de Verberena, Carmen Santos e Gilda de Abreu foram 3 corajosas e criativas empreendedoras que mudaram a história do cinema brasileiro. Além disso, suas histórias abriram caminho para as novas gerações de cineastas. Conhecer suas trajetórias nos ilumina, fortalece e incentiva a seguir trabalhando pelo nosso cinema.